Olá a todos, meu nome é Pablo Miranda Barreto, sou médico especialista em medicina de família e comunidade e hoje estou trazendo um tema muito importante no nosso dia a dia na atenção básica. Quais são os obstáculos para o tratamento com insulina nos pacientes com diabetes tipo 2? Bom, o diabetes tipo 2, a gente precisa começar dizendo que é uma condição progressiva com um declínio da função das células beta do pâncreas e uma redução da produção de insulina, e que uma grande parte, dessa população vivendo com diabetes tipo 2 vai precisar em algum momento do uso da insulina para o tratamento dessa condição. A insulina, diferente do que se acredita, é um dos mais eficazes agentes para tratamento do diabetes mellitus tipo 2. E a demora no início desse tratamento com insulina acarreta o surgimento, o aparecimento de complicações nesses pacientes. Mas vamos comentar então quais são as barreiras dos pacientes para o uso da insulina. Bom, em relação aos pacientes, quando se fala para alguém que precisa de usar insulina, o paciente pode colocar algumas questões a modo de resistência para o uso desta medicação. Primeiro, o estigma, e a percepção de doença já avançada ou a percepção de falha no cuidado da condição. Também temos a habilidade que esse paciente tem para manejar as dosagens de insulina, para aplicação. Muitas vezes, pacientes que moram sozinhos, uma idade já avançada, dificuldade visual. A crença também de que a insulina causa complicações é muito frequente dentro dos pacientes que precisam dessa medicação. E a percepção do tratamento com insulina e os desfechos. Muitos pacientes relacionam o uso da insulina com complicações. Por exemplo, amputação de membros, início da hemodiálise, AVC, infarto agudo do miocárdio, etc. Também temos como barreiras dos próprios pacientes o medo da hipoglicemia e do ganho de peso e a complexidade do tratamento, o uso das seringas, a necessidade de medir frequentemente a glicemia através do glicosímetro. E os médicos, temos também algumas barreiras ali que dificultam o início do tratamento com insulina dos nossos pacientes com diabetes mellitus tipo 2. Quais são essas barreiras relacionadas a nós como profissionais da saúde? O impacto na qualidade de vida do paciente. Pensamos às vezes que isso vai diminuir a qualidade de vida desde o momento em ponto que o paciente vai precisar de tomar injeções todos os dias. O medo da hipoglicemia e do ganho de peso também coincide com uma das barreiras dos pacientes, O risco dos pacientes com outras comorbidades, pacientes que já têm algum outro problema de saúde associado a diabetes. A crença sobre a competência do paciente. A gente pode acreditar que o paciente não é competente o suficiente, que não vai conseguir fazer a medicação da forma correta. E os retos, os desafios na titulação dessa insulina em relação às refeições. Temos também o suporte deficiente, para nos ajudar a entender como funciona o tratamento com insulina, e a educação permanente também, deixando ali lacunas no conhecimento em relação às insulinas, ao manejo, às doses, a forma em que a gente pode ir atualizando o tratamento
e também a experiência, o conhecimento, o treinamento, as habilidades e a confiança do próprio profissional em relação ao uso da insulina. E também temos o tempo de início da insulina, né? Quando utilizar, quando devemos começar, quando devemos sugerir para o nosso paciente que ele precisa usar insulina. Existem muitas barreiras, como a gente acabou de ver, porém há várias opções para a gente pular por cima dessas barreiras, certo? Existe uma discordância entre o que os pacientes acreditam e o que nós como médicos acreditamos em relação ao uso da insulina. Observem nesse estudo de 2007 como o medo em relação ao ganho de peso, à hipoglicemia, ao fato de ter que se agulhar todos os dias, vamos falar assim, e a dor devido aos testes sanguíneos, né, ou seja, da glicemia capilar, é maior nos médicos do que nos pacientes que não são tratados com insulina, mas que vão precisar desse tratamento. Então, como essas barreiras afetam os desfechos, ou como essas barreiras condicionam os desfechos do diabetes mellitus tipo 2? Bom, essa demora significativa no início do tratamento com insulina, pois traz a possibilidade de desfechos negativos com maior frequência, a pouca flexibilidade do tratamento, a pouca aderência às injeções, a pouca aderência à titulação das doses e a falha em alcançar as metas glicêmicas. E todos esses fatores aumentam significativamente o risco de complicações micro e macrovasculares nos pacientes com diabetes tipo 2. O grau em que a pessoa quer essa mudança, tomando a medicação, seguindo a dieta, executando um estilo de vida mais saudável, corresponde com a adesão, a concordância que ela tenha com essas recomendações do seu médico, do seu provedor de serviços de saúde. E observem aqui como a aderência ao tratamento, a adesão ao tratamento, né? Nesses estudos foi analisado através de um estudo multinacional e um estudo especificamente no Reino Unido, como essa adesão, essa pobre adesão ao tratamento com insulina varia entre um 29% e um 33% dos pacientes em uso de insulina. E vejam como a hipoglicemia é o principal fator para não aderência. Os pacientes na frente da hipoglicemia reduzem o uso da insulina e perdem as doses subsequentes. Essas seriam então as barreiras em relação ao uso da insulina, tanto dos profissionais da saúde quanto dos pacientes, que impreterivelmente acarretam as complicações que a gente conhece, tanto micro quanto macrovasculares. É importante que a gente passe por cima dessas barreiras e utilize no momento certo a insulina como um dos medicamentos disponíveis na atenção básica, no SUS, de baixo custo e de alta eficácia para o manejo dos pacientes com diabetes mellitus tipo 2.